Olá, tudo bem? O Conversa Sagrada de hoje continua na sua série A Fé Cristã nos Nossos Dias, à luz do Evangelho de Marcos. Marcos, como já vimos no primeiro episódio, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, o seu autor, foi filho de Dona Maria, aquela viúva rica da cidade de Jerusalém. Foi primo de Barnabé e também discípulo de Paulo. Foi também um filho espiritual do apóstolo Pedro. Coube a Marcos, sob a orientação do apóstolo Pedro, a confecção do primeiro evangelho bíblico, o Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos abordando a temática a respeito do tratar de uma forma delicada as denúncias de Marcos. Conversa Sagrada, neste episódio, começa a tratar de um tema delicadíssimo, as denúncias de Marcos sobre uma religião que nada tem de Deus. Marcos, em seu evangelho, demonstra sem meias palavras que religiosidade humana e possessão demoníaca, ambos manipulam e deformam o ser humano, são farinha do mesmo saco. E para entendermos isso de maneira melhor, se é que nós de fato desejamos entender, é preciso conhecer a estrutura e a composição deste que foi o primeiro evangelho da Bíblia. É preciso lembrar que Marcos não teve antecessores. Marcos não teve ninguém que pudesse servir a ele de referência. Ele foi o criador de um estilo literário dentro da Bíblia. Temos que lembrar também que o evangelista Marcos, um jovem, morador da cidade de Roma, conviveu de maneira bastante política com o Senado, com o imperador, com as políticas sociais, um moço que tinha uma visão muito mais abrangente do que muita gente pensa nos dias de hoje. Nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos e na sua estrutura inicial. A estrutura do Evangelho de Marcos é composta de duas grandes partes. Marcos é o menor dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos e João. Mateus, Lucas e João são evangelhos maiores do que o evangelho de Marcos. Por ser o primeiro, Marcos é um evangelho bastante sintético. E ao mesmo tempo que é sintético, é um evangelho altamente dinâmico, tem poucos discursos. No evangelho de Marcos, Jesus não é um verborrágico. No evangelho de Marcos, Jesus é um ser dinâmico, atuante, envolvido, militante. Vamos dar uma olhada nessa sua estrutura. O esquema do Evangelho de Marcos é composto da seguinte maneira: são 16 capítulos. Esses 16 capítulos são divididos em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 8º. E o segundo grande bloco vai do capítulo 8º ao capítulo 16º. Então nós temos numa cruz a divisão exata, central, do esquema do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao 8º e do 8º ao 16. O primeiro grande bloco é composto do capítulo 1 ao 8º, cujo tema central é a vida. Nesses 8 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus demonstra de inúmeros sinais. A vida, de maneira exuberante, se manifesta nestes 8 primeiros capítulos. Quando nós temos a transição do versículo 29 do capítulo 8º, quando Jesus pergunta: mas vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O evangelho tem uma mudança de localidade e mudança de tema. Se o tema central era a vida, e se a localidade onde a vida manifestava de forma exuberante era na Galileia, do versículo 29 do capítulo 8º em diante, o tema agora é a morte. E o centro de toda essa realidade está na Judéia, mais especificamente na cidade de Jerusalém. O Evangelho de Marcos aponta um caminho da Galileia em direção a Jerusalém, o caminho da vida que vai em direção à morte. A Galileia, no norte da Palestina, ao lado do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, era o lugar onde a vida se manifestava no Evangelho de Marcos de maneira intensa, bela e exuberante. Eis aí uma foto do mar da Galileia, das regiões da Galileia, onde a vida,
a natureza, a agricultura, a pecuária, a própria pesca se revelavam de maneira bastante exuberante. Mas, por outro lado, dos capítulos 8º ao 16º, você tem o percurso da morte. A morte entra em cena, a morte de Jesus. Inúmeras vezes, do versículo 29 do capítulo 8º em diante, Jesus começa a abordar a temática da sua morte. Isso acontece na região da Judéia, especificamente em direção a Jerusalém. Aqui é uma foto do Mar Morto, completamente diferente do Mar da Galileia, o mar que fica na região da Judéia, o mar que revela toda a morte, toda a ausência de vida. Esse é o esquema do Evangelho de Marcos. Esses dois grandes blocos nos ensinam muita coisa. À medida que nós estamos distante do centro da religião, o poder de Deus manifesta a vida em exuberância. À medida que caminhamos para o centro da religião, a Judéia e especificamente Jerusalém, onde estava o templo, onde estavam os sacerdotes, onde a vida religiosa acontecia, nós vamos caminhando para a morte. Vida e morte, dois grandes blocos do Evangelho de Marcos. E dentro dessa estrutura do Evangelho de Marcos, nós convidamos você a participar conosco do Conversa Afiada e a perceber as denúncias deste jovem, deste instrumento de Deus para a elaboração do primeiro Evangelho. Será que a nossa religião, será que a nossa fé cristã é a mesma daquilo que era vivido nos dias do evangelista Marcos? É uma pergunta que a gente deixa para você. Participe conosco dos demais episódios do Conversa Sagrada.